Olá, boa noite para todos. Há muita coisa para ser falada. A 18ª rodada ocorreu e eu não tive tempo de chegar aqui para falar nada sobre aquela rodada. Mas também não aconteceu nada de tão diferente assim não, porque ela foi mais ou menos igual à 19ª, que terminou hoje, zerando o Campeonato Brasileiro em seu primeiro turno. Não houve tanta diferença assim. Vou falar logo aqui sobre a classificação, como é que ficou, agora no final aí do primeiro turno do campeonato. Corinthians disparado na frente com 47 pontos. Agora você vê, foram colocados na mesa 57 pontos. Cada turno são jogados 57 pontos. O Corinthians conseguiu dos 57 47. É uma performance considerável. Eu não sei se algum outro time, algum outro clube vai conseguir repetir. Nesse campeonato não acredito, e nos outros para frente também não acredito. Isso é uma coisa que não é cotidiana, não vai acontecer todos os dias. Então, repetindo, Corinthians com 47, Grêmio 39, Santos 35 em terceiro, Palmeiras 32 em quarto, Flamengo em quinto, por incrível que pareça, depois de tudo isso que aconteceu, inclusive combinado com a saída do treinador, agora há pouco. O Flamengo se manteve na quinta posição, encerrou aí o primeiro turno do campeonato na quinta posição. Por quê? Por conta da má performance dos candidatos ao título, como Palmeiras, como Atlético Mineiro, que não evoluíram, assim como o Flamengo também não. Então o Flamengo conseguiu terminar o primeiro turno do campeonato ainda na quinta posição. Você veja como o futebol tá nivelado por baixo. Só um disparou, os outros estão todos próximos um do outro. O Sport vem em sexto lugar com 28, o Cruzeiro 27 em sétimo, o oitavo é o Atlético Paranaense com 26, o nono é o Curitiba 25, o décimo é o Fluminense. 11º o Botafogo, 12º o Vasco. O Fluminense com 25, com um jogo a menos, que ainda vai jogar com o Ponte Preta, pode chegar a 28. O Botafogo é o 11º com 25 pontos e o Vasco é o 12º com 24. Ou seja, Fluminense, Botafogo e Vasco, 10º e 12º, tudo pertinho. Aí veio o Bahia com 23, em 13º, o Atlético Mineiro com 23, em 14º. Olha a situação do Atlético. Olha só a situação do Atlético. A situação do Atlético só não é pior do que a do Palmeiras, que é um grande que está lá também na parte de baixo lá da tabela. A Ponte Preta vem em 15º com 22, Chapecoense 16º com também 22, a zona de rebaixamento São Paulo com 19, Vitória também com 19, Avaí com 18 e o Atlético Goianiense já rebaixado, na minha opinião, com 12 pontos. Existem 3 vagas em aberto para serem rebaixados. A do Atlético ele já abraçou. Para mim o Atlético não vai fazer milagre, só o milagre poderia salvá-los. Então, a 18ª rodada não teve diferença, porque ninguém ganhou na 18ª rodada. O Fluminense, depois de abrir 2-0 no primeiro tempo lá na Ilha do Retiro contra o Sport, cedeu um empate. De bom, o que ficou foi só apenas a homenagem recebida pelo Abel, dos torcedores do Sport, dos torcedores do Fluminense também lá na Ilha do Retiro, e do Vanderlei Luxemburgo, parceiro de Abel, dentro do campo e fora do campo também como treinador de futebol. No mais, o Fluminense cedeu um empate naquele jogo, depois de ter feito 2-0 no primeiro tempo. Parecia que havia uma vitória, mas degringolou. Naquela 18ª, o Botafogo perdeu para o Palmeiras aqui no Engenhão por 2-1. O Vasco foi goleado pelo Cruzeiro lá em Volta Redonda por 3-0. E o Flamengo, como todos sabem, perdeu para o Santos também lá no Pacaembu. O jogo foi realizado no Pacaembu. As pessoas devem ter estranhado, por que o jogo não foi realizado na Vila Belmiro. O Santos quis faturar um pouco mais. E também porque há 16 jogos o Santos não perde no Pacaembu. Não são 16 jogos seguidos assim, Vira e mexe, o Santos joga no Pacaembu, então deu um total de 16 jogos que ele não perde. Eram 16, passou a ser 17 por conta da vitória sobre o Flamengo. Então o Santos
preferiu mandar o jogo lá para faturar um pouco mais. Foi só por isso. Não houve pressão, perda de mando de campo, nada. Foi só por esse motivo mesmo. O Vasco foi goleado, o Flamengo perdeu para o Santos, o Fluminense empatou com o Sport e o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Aí veio a 19ª rodada. Nada mudou. Nada mudou. A 19ª rodada aconteceu o seguinte: o Fluminense foi o único que venceu, ganhou do Atlético Goianiense ontem, sábado, no Maracanã. O Fluminense não fez mais do que obrigação. O Botafogo foi a Minas Gerais e empatou com o Cruzeiro. Cruzeiro esse que, se ganhasse o jogo, ultrapassaria, roubaria a 5ª posição do Flamengo, porque teria uma vitória a mais, mas o Cruzeiro não conseguiu. E ainda quase que perdeu o jogo, e só não perdeu porque o jogador do Botafogo perdeu um gol cara a cara, gol que não se perde. Então, o Botafogo empatou, o Vasco foi lá em Campinas, também empatou com a Ponte Preta, 0-0. O jogo foi agora há pouco, à noite. E o Flamengo, todo mundo sabe, perdeu para o Vitória. Time colocado na zona do rebaixamento, não ganha de ninguém nem dentro de casa, veio aqui e impôs ao Flamengo a 4ª vitória, a 4ª derrota do Flamengo, se não me engano, 4ª. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Sport, perdeu hoje para o Vitória, perdeu para mais quem? Perdeu para o Santos. Então, 4 derrotas nesse primeiro turno. A ir pela média, terá 8 derrotas, 4 no primeiro, 4 no segundo. Quem é que sabe? Agora, vamos ver como é que vai ficar, porque vai ter outro treinador. Não me venham com o Roger Machado. No mercado tem o Roger, tem o Jorginho, tem aquele Eduardo Batista, e o único que tem mais ou menos o perfil aí é o Jorginho. Mas será que ele vai dar chance ao Jorginho de novo? O cara já esteve lá, não teve tempo nem de fazer o trabalho dele, foi demitido também. E os da casa, assim como foi dada a oportunidade para o Zé Ricardo, que durou até muito tempo, mais de 1 ano, eles vão dar a oportunidade para o Jaime, vão dar a oportunidade para o Musa, que também é da casa. Não sei, não sabemos. Eu só sei que o treinador vai ter muito trabalho. E nós vamos ver se, na verdade, a culpa era do Zé Ricardo mesmo. Eu só sei que o Flamengo não evoluiu. Não avançou. O Fluminense vai ter uma baixa agora no seu elenco. O jogador Calazans sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho e vai ficar de fora do resto da temporada. O Fluminense, que já está na continha do chá, ainda perde o jogador por contusão. E esse segundo turno é um outro campeonato. Alguns clubes perderam jogadores, outros, como o Fluminense, por exemplo, já vai ter esse problema da contusão do jogador, do Calazans. O Richarlison foi embora. Enfim, o Fluminense vai ser um outro time nesse segundo turno. O Flamengo vai ser também um outro time em função do novo treinador que virá. O Vasco da Gama, falando em Vasco da Gama, houve um problema dentro do campo ainda após o final do jogo de hoje contra a Ponte Preta. O treinador foi até os jogadores do Vasco, estavam conversando com o Rodrigo, e o Rodrigo, que acha que ele é o xerifão, entendeu? Dizem que ele é o xerifão e ele acredita que é o xerifão, praticamente agrediu o treinador do Vasco, que foi lá buscar o seu jogador segundo, e ele disse, segundo o treinador, ele não falou nada demais com o Rodrigo. O Rodrigo simplesmente o agrediu porque, entendo eu, que o treinador não quis mais contar com o trabalho desse atleta no elenco e o dispensou, assim como fez com o Nenê também. Mas não justifica a agressão do Rodrigo ao treinador. O Rodrigo vai dizer que não agrediu. Eles fazem as coisas e na hora que tem que fica cara a cara, aí diz que não fez. É igual o político. O político nunca sabe. Eu não sabia. As coisas acontecendo ali, nos bastidores entre eles, e ele não sabia. Mesma coisa o Rodrigo. Ridícula a atitude dele. O cara, chefe de família, barbado já, final de carreira, fazendo papel de juvenil. Eu não teria essa paciência para aturar, não. Me empurrou, filho. No mínimo, vai levar um empurrãozinho também, né? Não dá. Então, na performance de hoje, foram esses os resultados aí. Botafogo empatou, Vasco empatou, Fluminense ganhou ontem e o Flamengo perdeu. Bom, nós chegamos então
No sábado, dia 12, começa o segundo turno. O Fluminense tem um jogo aí, vai fazer na quarta-feira, né, completar completar o primeiro turno no jogo contra a Ponte Preta, que não houve, foi adiado por conta do que aconteceu lá com o Abel. Inclusive quero parabenizar o pessoal lá do Recife e o pessoal do Fluminense, que também ontem fizeram uma grande homenagem a ele, que ficou bastante emocionado. A situação do Abel é bem complicada. Que situação difícil. Mas ele vai superar, que é um cara forte, está demonstrando, está seguro, está demonstrando que está um cara firme, apesar dos pesares. Então no sábado começa o segundo turno e a primeira rodada só será fechada no dia 23, no jogo entre Corinthians e Chapecoense. Por quê? Porque Chapecoense vai fazer um jogo lá fora contra Real Madrid, Barcelona, não sei bem, me desculpe, eu não poder dizer agora o correto, mas essa primeira rodada só será fechada no dia 23 por conta disso. A Chape vai fazer um jogo amistoso lá fora. Chapecoense e Corinthians vão fechar a primeira rodada lá no dia 23. Então, no sábado, dia 13, às 16 horas, dia 13 não é sábado, gente, espera aí, hoje, sábado, dia 5, dia 12 começa o torneio, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas os cariocas jogam no dia 13, né? Dia 13 Vasco e Palmeiras. Esse jogo seria em São Januário, porque o primeiro jogo, onde o Vasco foi goleado por 4-0, foi lá. O jogo da volta seria em São Januário, mas por conta dos torcedores ou falsos torcedores do Vasco, foi causado esse prejuízo ao Vasco, que não poderá jogar em sua casa. Então, o Vasco deve jogar com o Palmeiras em Volta Redonda ou em qualquer outra alternativa aí a 100 km de distância. O Fluminense joga com o Santos lá, no dia 14, às 20 horas. No mesmo dia 13, às 19 horas, o Botafogo pega o Grêmio aqui. E o Flamengo pega o Atlético Mineiro lá. Deve ser o jogo da TV, às 16 horas no domingo. Esses são os próximos jogos, sendo que no meio da semana o Flamengo pega o Palestino, já deverá jogar com outro treinador, a cobrança vai continuar, o Flamengo não tem refresco, vai jogar com o Palestino e com a obrigação de passar por cima do Palestino. Esse jogo vai ser agora na quarta-feira. Então, aguardar o início do segundo turno. O Flamengo vai ter que colher os cacos aí e tirar aprendizado dessa pífia participação nesse primeiro turno, onde o clube era considerado um dos favoritos, assim como o Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio. Corinthians não era, mas está aí demonstrando, dificilmente vai deixar de ser campeão. É um time que disputa 57 pontos, ganha 47 sem nenhuma derrota. Há que se pensar, há que se entender que no mínimo o Corinthians está encaixado. O Grêmio é o que está mais próximo, agora está a 8 pontos do Corinthians. O Grêmio vai ter que tirar essa diferença do confronto direto. No primeiro confronto direto lá no Sul, o Grêmio deu mole e perdeu. Agora, para diminuir essa diferença, já tem que contar com o confronto direto lá no Itaquerão, entre Grêmio e Corinthians. O Grêmio vai ter que ganhar esse jogo se quiser pensar em mais alguma coisa. Ganhando o jogo, ele vai apostar num tropeço do Corinthians mais para frente. Porque o segundo turno é uma outra história. Enfim, é isso que gerou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que terminou hoje. Agora é aguardar a reabertura, é aguardar aí um novo campeonato, porque os clubes vão sofrer aí com venda de jogadores e tudo mais. E só não resta esperar a volta do Campeonato Brasileiro nesse próximo final de semana. Ok? Durante o meio da semana agora são só os torneios internacionais, Sul-Americana e enfim, Libertadores, o Botafogo pega o Nacional, enfim, no meio da semana é só o torneio internacional. O Campeonato Brasileiro agora é só no final de semana. Tá certo? O resumo é esse daí. Ok? Um bom final de domingo para todos e que nós possamos todos ter uma semana de luz e de paz. Ok? Até a próxima.